Vai lá. Glória a Jesus. Quem está feliz com Jesus aí? Espero de verdade honrar o nosso Senhor essa noite, compartilhando a palavra dele com vocês. Espero também honrar a presença de cada um de vocês que se dispuseram a estar aqui, sair de suas casas, como o PH disse, né? Numa noite fria, poderiam estar lá descansando, desfrutando de um tempo em família, mas optaram estar aqui. E eu de verdade espero que seja um tempo proveitoso para que nós sejamos edificados pela palavra de Deus. A última canção que foi cantada aqui, o último louvor, fala de Cristo como sendo o nosso fundamento, Ele sendo a pedra angular, a pedra principal. E já daria para ministrar basicamente em cima disso, que Cristo precisa ser o fundamento das nossas vidas. Cristo precisa ser a pedra principal na minha família, na sua família, no nosso casamento. Ele precisa ser o fundamento nos nossos empreendimentos. Então, seja o que for que nós venhamos a fazer, Cristo precisa ser o fundamento. Ele precisa ser a pedra principal. É sobre Ele que nós vamos construir qualquer coisa nessa terra. As coisas boas que nós conseguimos construir, como Tiago fala, né? Vem dele, porque toda boa dádiva, todo bom presente, desce do Pai das Luzes, desce de Jesus para nós. E Ele é o fundamento, e eu e você precisamos aprender essa verdade e praticá-la. Eu espero um pouquinho, apresentar um pouquinho mais disso para vocês nessa noite. Eu espero também ser ministrado, porque a palavra ela é viva, por mais que eu tenha preparado, não tanto quanto eu gostaria, que eu sei que a maioria de vocês deve ter vindo direto do trabalho, assim como eu, trabalho em outra cidade, vim direto, só levei a minha esposa, né, passei no trabalho dela, peguei ela, levei a minha esposa na igreja onde ela está ministrando as mulheres. Então, assim, por isso ela não está aqui hoje, que Deus está multiplicando a gente, né? Colocou uma parte lá ministrando as mulheres e me deu a honra de estar aqui com vocês. Então, eu espero de verdade que o Espírito Santo traga algo realmente saudável para as nossas vidas, não só para esse tempo em família, mas para que nós possamos ministrar aqueles que vão vir após nós, após a nossa família, para que eles também saiam a semear. Amém? Como o PH falou, a gente está começando agora o terceiro trimestre na escola. Em meados do segundo trimestre, eu cheguei a casa, minha esposa falou assim, tem uma prova do Estevão é o meu filho mais velho, que tem 9 anos, e eu tenho o Noah, de 6 aninhos. Ela falou, tem uma prova do Estevão lá em cima da mesinha do nosso quarto. Dá uma olhadinha lá. Eu fui, peguei a prova tinha lá a imagem da evolução, né? O macaco, o neandertal, aí vem aquela escadinha da evolução. E a prova era de história, nem era de ciências, né? Era de história. Mas bacana. E interessante que a maioria das pessoas não sabe, a professora dele ainda não é convertida. E ela falou quando viu, ela achou estranho que ela deu uma prova teoricamente simples, menino de 9 anos, está no 4º ano do Fundamental 1, ela deu uma prova teoricamente simples, todo mundo acabou a prova e está lá Estevão, escreve, esse menino não vai entregar a prova não, gente? Ela ficou curiosa que tanto Estevão escrevia na prova, a prova tinha 5 questões de múltipla escolha e 5 questões discursivas, e Estevão escrevendo, aí ela levantou da mesa, foi lá para ver por que esse menino não entrega a prova. E como a prova falava da evolução da espécie, ele marcava as questões que, de acordo com o conteúdo da escola, ele aprendeu, mas ele não tinha linha, não tinha um espaço adequado para aquilo ali, mas entre uma alternativa e outra, ele ia descrevendo os textos de Gênesis para dizer o que ele cria.
eu estou colocando aqui o que a escola pediu, mas eu acredito, e impressionante que ele ia colocando de forma coerente. Então, quando houve o Big Bang, aí ele colocou lá Gênesis 1:1. Então, Deus criou os céus e a terra. Ele foi descrevendo, aí quando fala da evolução, né, quando muda na evolução, ele vai e fala sobre Eva. Então, Deus fez Adão cair num profundo sono, tirou uma das costelas, e ele vai descrevendo ali detalhadamente o que ele acreditava. A professora falou assim, eu fiquei emocionada quando eu li, que não é cristã ainda, mas ficou emocionada quando leu. E quando eu li aquilo também, mexeu comigo. Porque eu falei, será que ele levou a Bíblia? Porque ele transcreveu tão bem. Ele transcreveu o primeiro capítulo de Gênesis quase todo, uma parte grande do segundo capítulo. Eu falei, será que ele levou a Bíblia para a escola? Mas mesmo assim, se levou, o professor não vai deixar sacar a Bíblia na hora da prova para... Eu fiquei, gente, como que ele conseguiu gravar, mentalizar uma porção tão grande das Escrituras e ser tão coerente, né? Aí falei, eu vou fazer 2 stories, fazer um stories, né, para colocar. Fiz um story simples, aí não coube o que eu coloquei num story, aí deu 2 stories. E começou um monte de gente a falar, compartilha no Rios, mais um monte de gente mesmo, coisas fora do comum. Compartilha no Rios que eu quero enviar para fulano, compartilha no Rios que eu quero enviar para ciclano. Eu peguei os 2 stories, emendei e compartilhei no Rios. O negócio foi embora. Viralizou, aí foi para o canal do Guia-me, foi para uma página de fofoca chamada Alfinetei, foi para um padre que vive com a camisa do Vasco aí, falando de... o padre tem uma parada legal sobre esse padre, está pertinho do vídeo do meu filho, então eu fui ver, o padre estava de colarim e com a camisa do Vasco. Eu falei, o que esse cara vai falar? Aí ele, sabe o que ele falou? Vascaínos, esposas de vascaínos, agora guarda aí, pega essa revelação. Ele falou assim, se você casou com um vascaíno, fica feliz, porque ele vai ser fiel a você até o último dia da vida. Porque se ele não largou o Vasco ainda, ele não vai te largar. Então fica feliz, agradece a Deus. Aí vim lá e tal. Só na página desse padre deu mais de 1 milhão de visualizações. E a coisa foi embora. E várias pessoas, na página de fofoca, eu aproveitei para evangelizar. Porque os comentários, tinha muito comentário ruim. Então eu pegava o comentário do pessoal, aquele comentário ruim, as pessoas falando coisas ruins, e eu compartilhava do amor de Jesus. Eu pegava o comentário, compartilhava no meu story, botava ali uma descrição, aí várias daquelas pessoas que comentaram, abriram um diálogo comigo no direct. Eu pude falar um pouco do que é o amor de Jesus, do que é o reino de Deus. Então, as coisas foram se desdobrando, né? E até a Damares comentou, né? Entrou lá, comentou. Aí eu agradeci pelo comentário dela, ela falou assim, você me conhece? Eu te conheço, não sabia que você estava aqui, né? Enfim. Mas Deus faz, né, essas coisas. Agora também, recentemente, viralizou um outro videozinho do evangelismo, né? Evangelismo não, nem é tanto evangelístico, é mais unidade, um trabalho de unidade que a Igreja de Jesus tem se despertado na cidade para fazer uma vez ao mês na praça ali no centro da cidade. Esse bateu lá mais de 400 mil views, né? Não faço ideia. No meu, acho que no meu perfil tem 700 mil, mas tem 500 mil em 1 milhão no outro. Não dá. A última vez que eu contei, há um mês atrás mais ou menos, eu contei uns 5 milhões, tentando contar os perfis, né? E foi muito bacana, que também trouxe muita gente para a rede social. Eu sou um cara extremamente intencional em tudo, gente. Em tudo. Eu não desperdiço. Estou vendo um irmão ali, eu me lembro de um dia que eu estava almoçando aleatório, né? É assim, mas a parada aleatória mesmo, porque eu nem almoçava todos os dias naquele lugar, eu trabalhava numa empresa em olaria, aí eu me lembro que eu entrei num restaurante, eu não sei se ele já estava sentado,
se eu pedi para sentar com ele, ou se ele chegou para sentar comigo, não sei. Sei que em algum momento da vida, daquele momento do almoço ali, a gente estava conversando, conversa vai, conversa vem, a gente começou a falar do Evangelho. E eu me lembro, naquele momento, ele falou que parecia que estava afastado, né, alguma coisa assim. Então, a gente, cara, ser intencional. Então, minhas redes sociais é para a glória de Deus. Eu evito, né, colocar coisas profissionais, eu evito colocar coisas mais pessoais, porque, a não ser que aquilo que seja pessoal vá glorificar a Deus. Porque eu tento usar as redes sociais como Paulo usava a tecnologia que ele tinha na época dele, que era a carta. Então, se Paulo enviava uma carta, por que não eu usar as redes sociais para enviar um vídeo, para enviar uma imagem que possa edificar uma família, possa edificar uma pessoa? Então, eu sou extremamente intencional. Às vezes eu queria até dar mais uma relaxada, mas eu não consigo. Eu sou intencional tudo para mim, tudo para mim tem que fazer sentido. Então, eu sou assim. E no reino de Deus, a gente obedece muitas vezes sem fazer sentido, né? Então, até o que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu acredito que em algumas nuances daquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, nem é tão palatável, nem é tão agradável. Mas eu acredito que a gente tem que deixar um pouco de lado aquilo que nós queremos que seja o Evangelho, para de fato abraçarmos o que é o Evangelho, na sua completude, na sua plenitude e também na sua eternidade. E se a gente não entender qual é o propósito do casamento, não faz nem sentido a gente continuar conversando aqui sobre família, sobre casamento. Porque se você não sabe, se eu não souber qual é o propósito do casamento, eu não sei nem para onde ir, eu não sei nem por onde começar. Então, eu queria fazer essa pergunta para você, até para você que ainda não é casado, já vai exercitando aí. Qual é o propósito do casamento? Por que Deus estabeleceu esse negócio, né, chamado casamento? Já parou para pensar nisso? E eu espero de verdade que a gente saia daqui famílias mais fortalecidas. Então, assim, eu vou responder e a gente vai discorrer sobre isso. O propósito do casamento é glorificar a Deus. Na verdade, quer você coma, quer você beba, quer você tenha rede social, quer você almoce, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida, o ponto alto, o ponto principal da nossa vida é glorificar a Deus. Então, tem hora que eu fico na dúvida, se eu faço ou não faço, se eu vou ou não vou. Vai glorificar a Deus? Faça. Não vai glorificar a Deus? Não faça. Que seja esse o filtro, que seja esse o crivo pelo qual a gente venha tomar as nossas decisões. Então, dentro do meu casamento, dentro da minha família, a maneira como eu me comporto como esposo, glorifica a Deus? Se glorifica, amém. Então, estamos no caminho certo. Se não glorifica, nós precisamos nos arrepender e voltar para um lugar aonde nosso casamento, nosso papel no casamento, glorifique a Ele. Amém? Então, o versículo-chave para isso é 1 Coríntios 10, 31, que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo fala: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E às vezes a gente fala, mas não consigo fazer tudo para a glória de Deus. Gente, esse não é apenas um bom conselho, esse é o Evangelho. O Evangelho não trabalha como se fosse tentar dar uma reparada, uma repaginada em mim e em você. O Evangelho trabalha para que eu e você venhamos a morrer, para que Cristo viva através de nós. O Evangelho não é só um conselho, ele é a boa notícia de um Cristo que morreu, ressuscitou, e Ele agora governa.
Ele reina. Quando a gente vai para Mateus capítulo 6, ali no final do capítulo 6, fala que a gente deve buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a justiça dele. Aí, às vezes a gente mistifica muito, porque realmente é um assunto amplo, porque o reino de Deus já inaugurou em Jesus, o reino de Deus está sendo estabelecido através da igreja, mas ele vai culminar na plenitude quando Cristo retornar, para então buscar a sua igreja. Nesse momento nós estamos nesse gap, né, da inauguração e da plenitude. Nós estamos no já começou o reino de Deus, mas ainda não vivemos ele na plenitude. Então estamos como esqueci o nome dele. Ele fala, né, estamos nesse gap do já e ainda não. E a gente precisa, nesse momento, nós precisamos o quê? Trazer o governo de Deus, através do Evangelho, da boa notícia, através da palavra de Deus, para que Ele oriente, na verdade, reoriente toda a nossa vida. O Evangelho que eu curto é o Evangelho que me salva. Só que o Evangelho que te salva é o Evangelho de uma perna só. Se você quer viver a plenitude do Evangelho, é o Evangelho que te salva, que é uma perna, e o Evangelho que te educa, que é a outra perna. Quando a gente vai para o texto de Tito, capítulo 2, deixa eu ver se eu anotei aqui. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça se manifesta salvadora. Salvadora a quem? A todos os homens. Aí o versículo 12 diz assim: educando-nos. Outras versões falam ensinando-nos. Ensinando-nos o quê? Para que nós, eu e você, possamos não só negar. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. O versículo 12 fala: educando-nos, ensinando-nos, para que nós venhamos a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Então não é só negar. Eu não vou negar uma vez. Eu vou negar e renegar e renegar e negar novamente. Então a mesma graça que me salva é a graça que também me educa, me ensina. E ela não me ensina de forma legalista. A gente precisa entender o coração do legislador. Porque às vezes a gente fala assim, a gente precisa de uma exegese cultural, a gente precisa entender a cultura da nossa geração. Precisa, mas a gente ainda está preso a uma teologia muito legalista, daquele negócio pode ou não pode. Sabe por que a gente está preso nisso? Porque a gente não entende o coração de quem criou a lei. Porque Deus, Ele tem um reino, o reino de Deus tem leis, e as leis do reino de Deus não são para nos destruir. Quer ver como funciona o coração do legalista? Vou tentar aqui exemplificar através de algo que a gente usa rotineiramente. Sinal, semáforo, vermelho, amarelo, laranja e verde. Por que o semáforo foi criado? Qual é a ideia da lei? Por que se cria um semáforo, um sinal, um farol, que nem dizem os paulistas, né? Por quê? Cria para organizar o trânsito, para dar passagem para pedestres, ou então outra via de carros passar ali, outro fluxo, né, um fluxo inverso de carros passar ali, então para organizar o trânsito. Aí a gente, quando não entende o propósito da lei, a gente acaba obedecendo por sermos legalistas, e não para entender o propósito da lei. Aí eu falo assim, tá, então eu entendi, o vermelho eu tenho que parar, tá certo, vermelho nós temos que parar, no amarelo nós temos que ter atenção, no verde nós podemos seguir adiante, mas no vermelho eu tenho que parar. Aí o legalista faz o quê? Meia-noite, Rio de Janeiro, tu tá lá na boca de uma comunidade, ficou vermelho. Não, se eu passar no sinal vermelho, eu vou estar em pecado. Por que foi criado? É para organizar e dar segurança. Se eu fico parado naquele sinal vermelho,
eu estou quebrando o princípio da segurança que o sinal foi preparado e foi colocado ali para organizar. Então, eu preciso conhecer o coração do legislador. Eu preciso conhecer a intenção do legislador, para não ser legalista. Então, eu entendi, eu vou passar igual um doido, voado? Não. Vou passar com atenção, vou reduzir a velocidade, se necessário for, vou ligar um alerta e vou avançar. Por quê? Primeiro, não tem um fluxo como teria no horário de pico, como aquele sinal foi criado, e parar ali vai ser perigoso. Então, descumpre, tanto que em muitos lugares, até hoje em dia, depois de 10 horas, libera a passagem, antes de 6 horas da manhã, libera a passagem nos semáforos. Por quê? Porque as pessoas ficavam paradas e acabavam gerando mais problemas ainda. E hoje as pessoas, algumas cidades estão revendo essas situações. Então nós precisamos conhecer o coração do Deus que cria as leis para conduzir as nossas vidas. Então, quando a gente fala de casamento, meu casamento precisa ser para a glória de Deus. Aí quando a gente vai passear por alguns princípios, valores de Deus, para a esposa, para o esposo, tem coisa que a gente, não, isso daqui não me desce não, mas não desce porque a gente está olhando com a ótica do sistema e do principado desse sistema, desse atual século, que descansa como um neném ninando nos braços de sua mãe, no maligno. E a gente não pode querer basear a nossa vida, nosso casamento e nenhuma outra coisa na nossa vida em cima de valores que não são eternos. C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Aí você vai falar, Léo, mas o casamento não é eterno. Realmente o casamento não é eterno. E essa é uma notícia que talvez vai chatear você que ama muito sua esposa ou seu marido. No céu, não se casa e não se dá em casamento. Mas o céu manifesta um princípio eterno, e a gente vai ver isso aqui mais adiante. O nosso casamento, aliás, revela um princípio eterno, revela uma faceta do Evangelho que só um casamento, só uma família, para a glória de Deus, pode revelar. Então, passamos aí, por Tito. Eu queria, já que a gente entrou nessa ideia do legalismo, dessa história toda, eu queria dar uma passada com vocês, no Salmo 1, porque é um filtro, para mim, é um filtro excelente, é um filtro pelo qual eu julgo todas as coisas, é um filtro que eu consigo conversar com os meus filhos, para ajudá-los a tomar as suas próprias decisões, porque apesar do meu filho ter 9 anos, eu não estou com ele todos os momentos. O meu filho mais novo tem 6 anos, eu também não estou com ele em todos os momentos. Eu lembro que a última festa que eu fui da escola, eu reparei que toda hora vinha o incircunciso filisteu da idade do meu filho ali no ouvido dele. Aí corria, brincava e tal, aí vinha de novo, parava no ouvido igual jogador de futebol, para não ter nem leitura labial. Aí toda hora ele falava alguma coisa no ouvido do meu filho. Eu deixei passar aquele dia, passou mais um dia, no terceiro dia ele ressuscitou, brincadeira. No terceiro dia eu chamei o Estevão e falei, filho, por que o seu amigo precisava falar no seu ouvido cochichando? Eu não perguntei o que ele falou, eu perguntei, por que o seu amigo precisava falar no seu ouvido cochichando? Aí ele falou, porque ele estava falando mal dos meus outros amigos. Aí eu falei, e o que você achou disso tudo? Eu fiquei receoso de ficar repreendendo ele, mas eu me sentia desconfortável. Aí eu falei, você precisa... Aí eu trouxe ele para o Salmo 1. Aí eu falei, filho, o papai vai te dar alguns filtros. Não só para você escolher as suas amizades, mas para você escolher os seus desenhos. Porque às vezes quando a gente pega ali o Salmo 1 e fala, quem é feliz? Ou quem são os bem-aventurados?
Como eu posso ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, aonde eu vou dar fruto no tempo certo, onde as minhas folhas não vão secar? Como eu posso ser isso? Como meu casamento pode ser assim? Aí o Salmo 1, no comecinho, ele vai falar: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios. E às vezes a gente fala, o conselho dos ímpios está falando só de amizade. Não, como a gente está falando de casamento, quantas músicas nos aconselham impiamente? E, gente, eu não vou falar que ouvir ou não ouvir, se é certo ou não é certo, se é pecado ou não é pecado. A gente falou o que aqui antes? Eu e você precisamos conhecer o coração do legislador, para a gente não ser legalista, não deixar de ouvir só porque a igreja proíbe, não deixar de ouvir só porque o pastor vai ver, ou só porque alguém vai achar que é estranho. Eu e você precisamos conhecer o coração de Deus, o coração do legislador. Por quê? Porque conhecendo o coração do legislador, ainda que eu ouça, está falando aqui, ó, felizes são aqueles que o quê? Não andam no conselho do ímpio. Eu ouvi, eu vou andar nesse conselho? Não. Eu ouvi a Marília Mendonça falando sobre adultério. E aquela música, como chiclete, eu ouvi lá no trabalho, na academia, ficou na minha cabeça. Beleza, é um princípio que fica gotejando o tempo todo, princípios malignos gotejando na minha vida e na sua vida. Aí eu faço o quê? Eu conheço o coração do legislador. A minha vida é de Cristo, não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ignorar esse princípio e não vou andar de acordo com um princípio ímpio. Antes o meu prazer vai estar onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Qual é o outro filtro? Não se detém no caminho dos pecadores. Aí você ouviu, aí falou, poxa, a música tem uma sonoridade legal e tal. Eu não vou andar no caminho, mas eu vou baixar lá na minha playlist e vou ouvir todos os dias e tal. Você está se detendo nesse caminho. O caminho de quem? O caminho dos pecadores. Qual é o perigo? A nossa boca fala do quê? Nossa boca fala do que o coração está cheio. E uma coisa que às vezes a gente não entende, tudo que a gente come pela nossa boca, alimenta o nosso corpo, alimenta o nosso físico. Mas tudo que entra pelos nossos olhos, a palavra de Deus diz que alimenta a nossa alma. Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então, os olhos, assim como os ouvidos, é a fonte pelo qual a nossa alma vai ser alimentada. O nosso coração vai ser alimentado. E se eu me deter, se eu ficar ali parado no caminho dos pecadores, eu corro o risco daquele princípio que fica gotejando, gotejando, gotejando. Tinha um ditado antigo, né, que os mais antigos aqui vão conhecer: água mole, pedra dura, então tu bate até que fura, e fica ali, aquele princípio gotejando, até que ele começa a fazer mais sentido para a gente do que a palavra de Deus. Então são 3 chaves para a gente entender como escolher. E o terceiro, né, a terceira é: não se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente por muito tempo falou disso só com amizade. Não vou ter amizade com quem escarnece. Eu não vou ter amizade com quem é pecador. E até um erro, né? Nós precisamos ter amizade com os pecadores. Nós precisamos estar lá e influenciá-los. Nós não podemos, nós não devemos nos furtar da responsabilidade que temos de ser sal e luz para o mundo. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele deixa claro isso. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, falando dos seus apóstolos, dos seus discípulos, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Então, a gente não deve tirar os nossos filhos do mundo, nós não devemos sair do mundo, mas nós precisamos estar atentos, né, ao mal. E como que eu vou estar? É um conselho ímpio? Então eu não vou andar nele. É um caminho do pecado? Então eu não vou me deter nele, eu não vou ficar parado nele. É uma roda que escarnece? Então eu não vou sentar. Às vezes a gente fala só de música, mas eu falo isso com os meus filhos para que eles possam ter autonomia de escolher os seus próprios desenhos. Porque quando ele está lá com o controle da TV,
Às vezes você está fazendo um almoço, está ajudando a esposa numa tarefa da casa, está lá lendo a palavra, ou lendo o livro, e a criança está lá. E você acha que está vendo só o desenho que você determinou para ela, aí ela só entendeu a lei ao pé da letra, ainda não entendeu o coração do legislador. Ontem, quando a gente saiu da célula, do PG, né, da Connect, sei, do pequeno grupo, do grupo de crescimento, tem vários nomes, né? A gente foi conversando com os nossos filhos para casa, falando sobre isso. Filho, tudo que papai, eu falando com eles, tudo que papai orienta vocês é para que vocês tenham saúde e vivam bem. Tudo que a gente, com os seus pais, mamãe e papai, orienta vocês, às vezes pode parecer chato, porque você não vai comer o que quer, às vezes pode se parecer ruim, porque você não vai assistir o que quer, mas é porque papai quer ver você saudável e crescendo bem, em segurança. Então, se ele conhecer o coração do papai, se ele conhecer a intenção do papai, vai ficar mais fácil ele escolher. Porque quando ele parar lá, ele vai analisar: poxa, esse desenho está escarnecendo, ou está falando mal daquilo que a gente acredita. Essa prova, ela está escarnecendo daquilo que a gente acredita. Opa, eu não vou me assentar nesse lugar de forma passiva. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou escrever o que eu acredito. Mas para isso a gente precisa orientar. Para isso a gente precisa entender essas realidades. Então, como casal, como esposo, se eu tenho um caminho ímpio, se eu tenho conselhos ímpios a respeito do casamento, eu vou fazer o quê? Eu vou me afastar, eu não vou andar nesses conselhos. Não quer dizer que esses conselhos não vão chegar. Eles vão chegar. Eles vão chegar através de pessoas que trabalham com você, eles vão chegar através de rede social, eles vão chegar através de escolhas ruins que nós mesmos fazemos, através de filmes que vemos, de músicas que ouvimos, de séries que optamos. E a ideia não é fazer você parar de ouvir, não é fazer você parar de ver, não é, mas você entender que você não deve andar nesses conselhos. Você não deve se deter nesses caminhos. Você não deve se assentar nesses lugares. Então, percebeu que aquilo está gotejando, está começando a fazer mais sentido para você do que a palavra de Deus? Pausa, sai daquele lugar e vai ser lavado pela palavra, para ser regenerado. Como Malaquias fala, né? A potassa, o sabão, Jesus a palavra é o sabão dos lavandeiros, que nos limpa mesmo. Então nós precisamos viver essa realidade. Para quê? Para que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e nela nós possamos meditar dia e noite. Aí o versículo 3 vai falar, né? Essa pessoa que o quê? Não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa pessoa é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, prospera. Nós não podemos formar as nossas famílias baseadas em conselhos humanos. Nós precisamos estabelecer e formar as nossas famílias baseadas nos princípios eternos, sobre a rocha, sobre Jesus. Gente, se você fizer sobre algo que pode parecer fazer muito sentido, mas não é um princípio, não é um valor da palavra de Deus, em algum momento vai abalar. E às vezes você ou o seu casamento não vai suportar. Então, esquece os conselhos e observa os princípios. Esquece os conselhos das músicas, dos filmes, dos jornais, das redes sociais, dos amigos, muitos até amigos da onça, e observa os princípios. Até ouve os conselhos para você poder o quê? Sobre aqueles conselhos lançar princípios, para que você possa ser sal na vida das pessoas que convivem com você. E isso não quer dizer que as coisas vão estar sempre
organizadas, sempre funcionando. Tem hora que mesmo obedecendo princípios, você vai entrar em situações que não vai fazer sentido nenhum. Isaac era um cara que obedecia princípios, cavava onde Deus mandava, vinham os filisteus, vinham os inimigos e entulhava os poços. Aí Isaac, ao invés de ficar aqui discutindo, brigando, batendo boca, ele fazia o quê? Se retirava, ia para uma outra região que não tinha, naquele lugar que não dava água se cavasse, ele cavava naquele lugar que não dava água e dava água naquele lugar. Aí vinha os inimigos, fazia o quê? Entulhava os poços. Isaac se movia de novo, ia para outro lugar, cavava e dava água, porque a bênção não estava sobre o lugar, a bênção estava sobre Isaac. A bênção estava sobre a obediência de Isaac a respeito do que Deus estava mandando ele fazer. Você pega o próprio José. José, ele foi um cara que fez o quê? Capítulo 37 de Gênesis ali, ele teve um sonho de Deus, compartilhou com seus irmãos, e seus irmãos o traíram. Você, aqui um jovem fala assim, eu sonho um dia ser pastor. Aí, você compartilhou com o teu irmão, eu creio que Deus me chamou para ser pastor, e vou trabalhar por isso, eu vou me empenhar para isso, eu vou estudar para isso, eu vou me dedicar nisso, eu vou cuidar de pessoas, eu vou amar pessoas, eu vou me doar por pessoas. Você compartilhou o sonho com o teu irmão, e teu irmão fala, ele está pensando que um dia vai me pastorear. Aí vai lá no PH, aí PH, está achando que um dia vai tomar teu lugar. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos mandar ele lá para a igreja de Paulo Leonardo? Aqui não, nessa igreja já tem pastor, não vai ter esse tipo de coisa, nessa casa já tem pai, Jacó, quem? Israel vai se dobrar diante de José? Israel, gente, Israel, o cara é o cabeça da nação, que deu origem à tribo, mas não, aí parece fazer sentido? Não parece fazer sentido, né? Ele compartilha algo simples, normal, aí o que acontece? É vendido como escravo, chega lá jogado no poço, depois vendido como escravo, chega lá na casa de Potifar, alcança, graça, é colocado na casa de Potifar, é acusado injustamente de ter assediado a esposa de Potifar, é jogado na prisão, aonde José chegava, prosperava. Aonde José chegava, ele era colocado como alguém responsável pelos ambientes em que ele estava, até na prisão. E o interessante é que às vezes a gente não se liga, fala assim, não pode ter sido Deus que fez tudo isso. Gente, quando a gente vai do caminho, no capítulo 37 por 38 de Gênesis, parece que abre um guarda-roupa de Nárnia ali, né? Que o capítulo 38 parece que não tem nada a ver com a história de José, que vai falar de Tamar e Judá e Tamar, que aí abre uma história aleatória no meio da história de José. Judá era um dos irmãos de José, Judá era um dos filhos de Jacó. E quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Agora imagina se José não tivesse passado por tudo aquilo ali, e se José não tivesse sido levado para o Egito, se José não tivesse interpretado o sonho de Faraó, se José não tivesse economizado nos 7 anos de vaca magra, para ter mantimento para toda a terra nos 7 anos de vaca gorda, Judá teria morrido no deserto. A nação de Israel, as 12 tribos de Israel, os filhos de Israel, teriam morrido de fome no deserto. Então não é só para preservar aquela família, o povo de Israel, é para preservar a linhagem do Messias, que ia vir para redimir toda a humanidade, cara. E às vezes a gente questiona, por que Deus está me permitindo? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quem levou Jesus para o deserto? Satanás? Não, o Espírito Santo. E levou para quê? Para ser abençoado? Não, para ser tentado. Quem chamou a atenção de Satanás para dar uma olhadinha na vida de Jó? Foi o próprio Satanás que falou, Deus, tu tem um cara aí? Não. Deus fala assim, ei, Satanás, viste meu servo Jó? E as coisas cooperam. Você vê no final da vida de Jó,
Você vê no capítulo 40, 44, 45, 40, 44, 5, 45, 5, o último capítulo, versículo 5. Jó fala que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia de andar com Ele. Os meus olhos o veem. Antes Jó era um baita de um religioso. Antes Jó era um baita de um legalista, que conhecia a lei, obedecia a lei, inclusive acordava de madrugada, vou sacrificar, vai que meus filhos pecaram. Por quê? Legalismo. Ele não conhecia o coração do legislador, passou por tudo isso e conheceu Deus de andar com Ele, de relacionamento com Ele. Então, gente, a gente precisa deixar um pouco mais de lado os nossos achismos e viver de verdade. Se de fato nós somos convertidos e somos cristãos, viver o que a palavra de Deus diz. Então, o casamento na criação. Eu queria falar um pouco sobre o casamento na criação, e já estou para terminar, tá? O casamento na criação, o casamento na queda, o casamento na redenção e o casamento na consumação. Casamento na criação. Por que foi criado o casamento? A gente precisa retomar lá Gênesis. Então, antes do pecado. E como a queda, o pecado afetou o casamento. E como Cristo veio e redimiu o casamento, redimiu as famílias. E na consumação. Mas na consumação como que vai ser isso? Porque eternamente nós não vamos estar casados. Mas o que representa o nosso casamento eternamente? Gente, já parou para pensar que eu e minha esposa, assim como você e seu esposo, você e sua esposa, vocês pregam o evangelho completo e eterno, a consumação de todas as coisas através da família de vocês, porque na consumação é um noivo vindo casar, buscar a sua noiva. Embora nós não tenhamos um casamento eterno, Cristo vai estar casado com a sua igreja eternamente. E o que se espera da noiva de Cristo? O que a noiva espera do seu marido, do seu esposo, do seu noivo? A gente pega esse princípio eterno e traz para a nossa família. O que Cristo espera da sua igreja, da sua noiva? Isso é como a esposa precisa viver no casamento. O que a noiva, a igreja, o que nós esperamos de Cristo. Isso é como o esposo, o marido precisa viver no casamento. E Paulo resume isso de maneira fantástica em Efésios capítulo 5, que é um princípio não só eterno, não só para como a esposa precisa viver e o marido precisa viver, e muita gente não gosta desse princípio, porque está infectado pelos valores dessa era, desse presente século, mas o que Paulo coloca ali, não é só princípios para a gente ter um casamento feliz, é princípios para a gente já emular e já apontar para o casamento eterno de Cristo com a sua igreja. E é princípio para que nós vivamos cheios do Espírito Santo, que Paulo vai falar ali no capítulo 5, não se embriague com vinho no qual há contenda, há dissolução, mas encham-se, se encham, sejam cheios do Espírito Santo. Aí falando entre vós, com salmos, entoando cânticos, aí ele vai continuar a sequência ali do capítulo 5, ele vai falar, deixa eu ver se eu peguei aqui, no versículo 21 ele vai falar, sujeitando-se uns aos outros. Como que eu me encho do Espírito? Sujeitando-se uns aos outros. Como que eu me encho do Espírito? Falando entre vós a palavra de Deus, cantando cânticos espirituais. Como que eu me encho do Espírito? Esposa se sujeitando aos seus maridos. Maridos
amando sacrificialmente as suas esposas. Porque não é esse o princípio eterno da aliança de Cristo com a sua igreja? Uma igreja que se sujeita a Cristo e um Cristo que se entrega por amor à sua noiva. Esse é o modelo. E quando a gente vive essa realidade, a gente expressa o evangelho eterno e pleno. E as pessoas olham para a gente, eles não vão, ao primeiro momento, não vão entender. Porque se não nascer de novo, para eles vai ser loucura. Porque como João fala no evangelho de João, o papo de Jesus com Nicodemos, se você não nascer de novo, não é que você não pode entrar no reino de Deus, você não consegue nem enxergar. Então, o evangelho é loucura para os que se perdem. Vai ser loucura para eles. Por quê? Porque não vai fazer sentido para eles. Mas são princípios que vai fazer o nosso casamento, a nossa família funcionar. E já vai espelhar a família eterna. Embora a gente não vá viver eternamente casado com a nossa esposa, Cristo vai viver eternamente casado com a noiva, que somos nós. Amém? Então, como que eu me encho do Espírito? Assim. Olha que facilidade. Sujeite sua vida ao seu irmão. Eu não quero ir ao culto hoje. Venha ao culto, mesmo sem querer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Entregue ao Senhor o seu culto racional. Não espera ter vontade, não. Sujeite-se. Porque eu quero? Não. É o inverso. Eu não vivo mais de acordo com o que eu quero. Na verdade, nem deveria mais viver eu, mas Cristo viver através de mim. Então, se é Cristo que vive através de mim, não importa se vão me vender como escravo, se eu vou compartilhar com meu irmão e o meu irmão vai me jogar numa cisterna, vai me vender como escravo, não importa se vão me levantar calúnia, vão mentir, não importa. Segue obedecendo a Cristo, segue se sujeitando ao noivo, ao amado, ao marido eterno. Por quê? Porque ele se entregou sacrificialmente por você. São princípios para o casamento, gente. E gostando ou não, eles vão fazer a tua vida funcionar bem melhor do que a gente seguir os princípios desse. Quer ver? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Princípio de Deus. Princípio do mundo. Mulheres, sejam empoderadas. Rompam com tudo. Que isso? Você tem que ser autônoma, você não pode ser dependente. Maior mentira do mundo, todos nós somos dependentes. Os maridos dependem das esposas, as esposas dependem do marido. Para eu chegar aqui, eu dependi de um monte de coisa acontecer, de um monte de gente, eu dependi de milhares de pessoas. Se não tivesse uma pessoa construída uma estrada de Teresópolis até aqui, eu não teria chego, não estaria aqui. Então, são o cara da gasolina, o cara que fez o carro, então a gente depende um do outro. Aí não, eu quero ter uma vida que eu não dependa de ninguém, eu não preciso. Você vai depender de alguém, meu irmão. Descansa, relaxa. Então, qual é o princípio? Vamos empoderar as esposas, porque aí o que vai fazer? As esposas, elas não vão honrar os seus maridos. Aí com os maridos, a esposa espera o quê? Que o marido ame ela sacrificialmente. Aí o princípio do mundo, princípio de Deus, maridos, ame as suas esposas. Princípio do mundo, maridos, traia as suas esposas. Traia? Não, eu nunca traí minha esposa. Mas eu vou colocar aqui uma pornografia para você. Aí vem esse investimento absurdo, massivo, desde a juventude até os nossos senhores, nossos anciãos, você vê esse investimento. Por quê? Se eu empoderar a esposa e se eu levar o esposo ao adultério, a esposa não vai honrar o marido e o marido não vai amar a esposa não vai conseguir perceber o amor do seu noivo, do seu marido, do seu esposo, porque afinal de contas ele trai ela. Que é o que Jesus disse, né? Amém? Não é só o fato consumado que é pecado. O desejo, a cobiça, o foro íntimo
que não tem como ninguém julgar, é você e o Senhor, é pecado. Então, são duas coisas bobas, simples, mas que arrebenta com a imagem perfeita do que é Cristo para a sua noiva e do que é a sua noiva, a noiva de Cristo, para ele, o que é a esposa para o seu marido, do que é o marido para a sua esposa. E quando bagunça isso, quebra tudo. Inclusive, não vai estar cheio do Espírito Santo. Que é o conselho de Paulo. Sejam cheios do Espírito Santo. É fácil? Deveria ser. Não é tão fácil, porque muitas vezes nós nos distanciamos da palavra de Deus e a gente fica ali sentado no caminho do ímpio, detido no caminho dos pecadores, andando em conselhos que não vêm da palavra de Deus. E a gente gasta, às vezes, mais tempo cavando para a gente cisternas rachadas, cisternas rotas, que não retém água, do que ficar ou ir para a palavra de Deus, que é o nosso manancial de águas vivas. Então não tire, gente, princípios, valores, terrenos para o seu casamento. Jovens, peguem isso, guarde isso no coração de vocês. O dia que você casar, você vai estar representando a sua família, o seu casamento vai estar representando o casamento eterno de Cristo com a sua noiva, a igreja. Então olha para Cristo, os meninos, olha para Cristo e fala assim, como Cristo trata a sua noiva, eu preciso tratar minha esposa assim. Esposa, olha para Cristo e fala assim, como eu preciso me relacionar com o meu noivo, e se relacione com o seu esposo assim, porque o que Paulo fala assim, esposa, sujeitem-se aos seus esposos, aos seus maridos, como a Cristo. Esposos, amem as suas esposas, ame a sua mulher, e se doe por ela, como Cristo amou e se entregou pela igreja. Esse é o princípio, gente. Vira essa chave, não perde isso não, esquece todo o resto, mas olha para o teu casamento, fala assim, o meu casamento é um mini casamento de Cristo com a igreja, é um mini casamento de Jesus com a noiva. Então, aonde eu vou buscar os princípios para o meu casamento funcionar? É nesse modelo, esse é o padrão, eu não vou baixar a régua, eu não vou seguir o príncipe desse século, eu não vou seguir a moda que está aí, que pode até muitas vezes parecer fazer sentido, mas no final é caminho de morte. Fazia sentido para José ser vendido como escravo? Provavelmente não. Fazia sentido para Jó passar por tudo que ele passou? Provavelmente não. Eu não vou falar se fazia sentido para Jesus, que é mais complexo, né? Fazia sentido para Jesus ir para o deserto, mas você vê ele no Getsemane, Jesus falando que, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. A mulher, se estiver ruim de sujeitar o marido aí, ora sim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, Jesus. Agora, maridos, vai ser muito fácil a sua esposa se sujeitar a você, se você amá-la sacrificialmente. Se na hora que ela precisar de você, você deixar o que você ama e o que você gostaria de fazer para se entregar por ela e fazer aquilo que ela precisa, buscar não aquilo que é seu, mas o que é dela. Gente, vai ser moleza. Se Cristo fosse buscar o que era propriamente dele, ele não teria esvaziado de sua glória, não teria vindo à terra, não teria redimido um povo, a sua noiva, e nós estaríamos eternamente perdidos.
Então, os maridos precisam aprender a se entregar para as suas esposas. E eu estou falando isso para mim também. Quantas vezes a minha esposa está lá fazendo almoço, lavando louça e ensinando a lição para o filho, e eu estou atualizando a rede social. Será que não é hora de eu me doar, entregar um amor ágape, incondicional, sacrificial pela minha esposa? Esse é só um exemplo. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração aí. Existem inúmeros outros. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A esposa que obedece o marido como ao Senhor, e o marido que se entrega para a esposa como Cristo se entregou pela igreja, estão pregando com a sua vida o Evangelho eterno. Estão pregando com a sua vida a volta de Jesus para buscar e se relacionar eternamente com a sua noiva. Guarda isso no coração. Em nome de Jesus, não perde isso não. E Efésios 5, ali no 32, a gente leu ali do 18, vai até mais ou menos o 33. Mas o 32 fala, este mistério é grande. Efésios 5, 32. Esse mistério é grande. E Paulo fala, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Gente, Ele é o modelo. Ele é a rocha. Ele é a pedra angular. Para tudo. Para tudo na vida nós precisamos passar por esse filtro. Criação, tudo. Eu vou empreender, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou escolher minha faculdade, eu vou montar minha família. Olha para esse filtro. Como era isso antes do pecado? E busque princípios de como isso funcionava antes do pecado. É assim que a gente chega a essas conclusões. Como a família funcionava antes do pecado? Funcionava para a glória de Deus. Adão e Eva viviam uma vida para glorificar a Deus. Eles estavam ali no jardim. Você pega o versículo 15 do capítulo 2. Eles cultivavam e guardavam o jardim. E todos os dias se relacionavam com o Senhor. Então, imagina você cultivando e guardando a sua família, marido cultivando e guardando a sua esposa, esposa cultivando e guardando seu marido, você cultivando e guardando seus filhos, e todos os dias tendo comunhão com o Senhor. O modelo, gente. A gente não precisa reinventar. Está pronto. Então, a criação foi criada assim. Aí a queda distorce. Aí na queda o que vai acontecer? Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Eu vou casar porque fulana é influente e ela vai elevar o meu status e eu vou conseguir enriquecer. Princípios distorcidos para uma aliança. Vocês vão casar para a glória de Deus. Para você cultivá-la, ela te cultivar, para vocês terem comunhão com o Senhor, para vocês terem uma vida para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Então depois, a queda trouxe essa distorção. Então eu não estou mais feliz no casamento, eu vou fazer o quê? Vou divorciar, porque agora tem uma Dalila lá no meu trabalho, uma incircuncisa filisteia, que fala tudo que eu amo ouvir, e ela me faz feliz. Meu irmão, minha irmã, agora para finalizar mesmo, Apocalipse, tem a carta 7 igrejas. Uma das cartas tem um conselho que serve para a gente no casamento. Você abandonou o seu primeiro amor. Aí fala o quê? Arrepende-te. Volta ao quê? A praticar as primeiras obras. A fazer aquilo que você fazia. Meu casamento esfriou. Eu não amo mais minha esposa como eu amava. Você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se e volta a praticar as coisas que vocês praticavam no começo. Aí quando namora, o jovem pratica tudo que o casado deveria praticar, às vezes até demais. Mas por quê? Porque investe, bota a melhor roupa, bota o melhor perfume, pega todo o dinheiro que tem e o que não tem, para agradar
a noiva, a namorada. Aí beija pra caramba. E um conselho, os menores de 18, fecha o ouvido aí, por favor. Gente, conselho, eu tô com 42 anos, tá? Então, assim, tô com 18 anos de casado. Pode falar? Casal que não beija, não tem relacionamento sexual. Pronto, falei. Ou fica aquela coisa sem graça para ambos. Por que o adolescente quer ter relacionamento sexual toda hora? Porque fica beijando. E o beijo aproxima, aquece, anima. Aí a gente não beija, aí depois que a gente casa, aí quando é adolescente, beija, 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 aí quer passar o sinal. Aí quando não entende a lei, o coração do legislador, acha que é só porque o pastor proibiu. Não, gente, entenda o coração do legislador, entenda o princípio, entenda por que Jesus estabeleceu princípios. Aí você beija, 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 quer avançar. Aí depois que casa, tem tanta coisa para fazer que para de beijar. Aí deveria avançar, não vai mais. Então faz o quê? Arrepende-se. O que fazia antes que não faz mais? Levava para passear, levava para... mas agora não tem... Gente, dá um jeito. Você não dava um jeito quando era adolescente, não tinha nem dinheiro, não tinha nem salário direito? Tu não dava um jeito? Não, é porque o colégio do filho é caro, e o psicólogo, e o dentista. Deixa de pagar o dentista, deixa um dente da criança apodrecer para você cuidar do teu casamento. Nem sei se era para falar assim, né? Mas tem coisas que são para sempre. O teu filho, ele vai viver a vida dele. Eu falava com a minha sogra, só para chatear ela, né? Ela falava, as crianças vão dormir na sua cama? Aí eu falei, é ruim do inimigo dormir na minha cama. Que isso? Chamando seus filhos de inimigo? Eu falei assim, eles são concorrentes, cara. E se a gente não se posicionar, eles vão tomar o nosso espaço. Vai tomar o espaço da esposa, vai tomar o espaço do marido, e vai chegar um momento que eles vão viver a vidinha deles, você vai olhar e falar, eu estou com um estranho dentro de casa. Aí você faz o quê? Incompatibilidade de gênero. Vou largar. Afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz. Vou começar de novo. Imagina se Jesus fizer isso com a gente. Minha noiva é uma prostituta, toda hora me abandona, toda hora faz coisas que não deveria fazer. Quer saber de uma coisa? Deixa ela ir para o inferno, eu vou levantar um outro povo, eu vou viver sozinho. Ele não faz isso. Nosso casamento, gente, precisa imitar o casamento eterno. Amém? Glória a Jesus. Pode fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Então, que a gente beba, que a gente coma, que a gente case, que a gente jogue bola, que a gente use rede social. Nossa vida precisa glorificar ao Senhor. Faça tudo para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos pelos teus princípios depositados em nossos corações nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, pelo propósito original do casamento, que é glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos porque mesmo diante da distorção do pecado, Cristo veio e redimiu. Mesmo diante do pecado de querermos viver o casamento para o nosso próprio prazer, Cristo veio e redimiu e nos trouxe de volta para o propósito eterno, que é glorificar o Senhor. Nessa noite, Pai, nos colocamos diante da tua presença e nos arrependemos, Pai, de viver o casamento para mim mesmo, para nós mesmos, e por negligenciarmos muitas vezes o zelo que nós tínhamos no início. Perdoa-nos, Pai. Leva-nos a esse lugar de maturidade, de vivermos imitando o casamento eterno do Senhor com a tua noiva, com a tua igreja. E leva-nos a um lugar, Deus, de voltarmos a praticar com as nossas esposas, as esposas com seus maridos, as coisas que fazíamos no começo, quando o nosso relacionamento era mais legal e mais satisfatório.
Ajuda-nos, Pai, a ter essa maturidade. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver o casamento como uma aliança viva, que prega o Evangelho completo, e o Evangelho eterno. Nós queremos espelhar o seu casamento com a igreja, no nosso casamento, todos os dias da nossa vida. Mas nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, Pai. Então levanta irmãos ao nosso lado, para nos fortalecer nessa caminhada. Espírito Santo, guia-nos por essa verdade, para que elas não esmoreçam, para que elas não se apaguem da nossa mente. Gere em nós paixão e zelo pela Tua Palavra, para que a Sua Palavra seja mais importante para a gente do que todas as outras fontes de alimento da nossa alma que temos na terra. Que os nossos olhos, assim como os nossos ouvidos, possam estar postos para alimentar a nossa alma da Tua Palavra, Pai, para que da nossa boca transborde aquilo que está cheio no nosso coração, e que o nosso coração esteja cheio dos Teus princípios, Pai. Nós não queremos viver uma vida legalista, não queremos, Pai. Nós queremos conhecer o Seu coração. Nós queremos conhecer o porquê do Senhor ter colocado valores e princípios, porque o Senhor estabeleceu esses valores e princípios em um reino, porque o Senhor governa sobre esse reino, e porque o Senhor nos orienta a obedecer esses valores desse reino que é eterno, que ainda que ele não esteja posto eternamente aqui, mas nós já podemos viver flashes, nós já podemos vislumbrar parte dele, até que se consuma todas as coisas e nós possamos estar contigo eternamente. Receba as nossas famílias, Pai, nessa noite. Nós consagramos mais uma vez. Você pode abrir sua mão, em nome de Jesus, e ora consagrando a sua família ao Senhor mais uma vez. Você, esposo, ora falando: Jesus, eu vou te imitar, eu quero ser para minha esposa como o Senhor é para a igreja. Me ajuda, Jesus, a te imitar. Esposa, consagre o seu casamento ao Senhor. Jovem, faça isso também profeticamente, já colocando a sua futura aliança diante do Senhor. Esposa, olhe para como Cristo espera que a noiva se comporte e fala: Jesus, eu vou ser para o meu esposo como eu sei que o Senhor deseja que a igreja seja para ti. Eu vou imitar a noiva, eu vou imitar a igreja com o meu esposo. Espírito Santo, nos dê sabedoria, discernimento para vivermos essa realidade, Pai. Ore, 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 enquanto a equipe de louvor ministra você, a sua família diante do Senhor.